O cheiro de carne assada saturava o ar. Uma névoa densa e gordurosa de conforto doméstico que mascarava a guerra silenciosa travada naquela mesa de jantar. Sob a luz dourada do candelabro, minha família parecia um retrato de perfeição. Mas quando meu pai ergueu a taça de cristal, seus olhos não encontraram os meus. O brinde foi direcionado a Dylan. Para o primeiro soldado de verdade desta família, ele proclamou com a voz embargada de orgulho, fazendo a mesa explodir em risos e aprovação. Minha mãe sorriu. Aquele sorriso ensaiado de esposa de oficial. E eu permaneci estática, assistindo as pessoas que me deram a vida apagarem sistematicamente cada gota de sangue que eu já havia derramado em serviço. Eles se gabavam do treinamento básico do meu irmão, alheios ao fato de que eu acabara de retornar do Bahrein. Não de férias como minha mãe sugeriu com desdém ao servir-me meia taça de vinho, mas assinando a extração tática de 43 almas, homens exatamente como o Dylan, que só voltaram para casa porque eu estava no comando. Naquela noite, algo se partiu dentro de mim, uma fratura definitiva na minha fundação. Meu pai continuou, cortando o bife com a autoridade de quem dita verdades absolutas, dizendo que o trabalho de Dylan seria serviço de homem, enquanto o meu era apenas papelada burocrática que não contava. O garfo escorregou dos meus dedos, o som metálico sendo o único protesto que me permiti, enquanto o peso de 30 anos de negligência esmagava meu peito. Eles não viram a poeira de Alepo nas minhas botas, nem a estrela de bronze que o General Monroe pregou na minha farda em um bunker sufocante, chamando-me de a comandante mais sagaz que ele já vira. Para eles, minha graduação em West Point foi um erro, e minhas missões no Iraque apenas um período onde pediam para eu não fazer nada perigoso. Eu era invisível, uma nota de rodapé na história gloriosa que estavam escrevendo para o meu irmão. Mas o destino tem um senso de humor peculiar. Na manhã seguinte, enquanto o rádio noticiava a missão que eu liderei sem citar meu nome, encontrei um convite na caixa de correio para a formatura de Dylan em Coronado. O oficial presidente da cerimônia seria ninguém menos que o general Alan Monroe, o homem que sabia quem eu realmente era. Segurei aquele papel tremendo, não de medo, mas de uma fria antecipação. Solicitei 3 dias de licença imediata, decidida a transformar aquele silêncio de uma década em um rugido que eles jamais esqueceriam. Meu nome é Cameron Tate, e se você já sentiu que seu valor era invisível para aqueles que deveriam te amar, inscreva-se agora para testemunhar como a justiça, quando chega tardia, tem um sabor inigualável, e deixe seu comentário se você acha que a verdade deve ser revelada, custe o que custar. O tecido do meu uniforme de gala pesava em minhas mãos. Não pela gravidade, mas pela densidade das memórias costuradas em cada fibra. Cada medalha um eco metálico de dias em Alepo que eu preferiria esquecer, mas que o mundo insistia em gravar na minha pele. Enquanto dobrava a jaqueta sobre a cama, o contraste era brutal. De um lado, a foto virada para baixo, onde eu estava coberta de poeira e exaustão ao lado de homens com o dobro do meu tamanho. Do outro, a notificação fútil da minha mãe no celular, pedindo que eu levasse roupas leves e informais. Pois, na cabeça dela, eu não passava de uma burocrata entediada no Pentágono. Eu quase ri, um som seco e sem humor, pensando no abismo entre a filha que eles inventaram e a soldado que jamais se deram ao trabalho de enxergar. 2 malas abertas diante de mim representavam essa cisão. Uma com a camuflagem civil da invisibilidade, a outra com a verdade blindada de uma general de brigada. Fechei o zíper com um clique definitivo, selando uma promessa silenciosa. Amanhã, em Coronado, a filha que apenas carimbava papéis deixaria de existir. O sol da Califórnia batia como um martelo na manhã da formatura, bandeiras estalando violentamente contra o vento enquanto eu caminhava ao lado dos meus pais e de Dylan. Minha mãe, em sua eterna negação, comentava com uma estranha sobre meu suposto trabalho administrativo, e eu apenas assenti, engolindo a verdade como vidro moído. Mas a fachada começou a rachar no portão, quando um jovem oficial, treinado para ver o que civis ignoram, bateu continência e disparou um sonoro: "Bom dia, General Tate." O silêncio do meu pai foi ensurdecedor, sua testa franzida em confusão, mas eu apenas segui em frente, o coração batendo no ritmo de uma contagem regressiva. Quando o General Monroe assumiu o pódio, o ar pareceu rarefeito. Ele falava de honra e sacrifício, mas seus olhos varriam a multidão até travarem nos meus. Um reconhecimento que atravessou uma década de silêncio. Ele interrompeu o próprio discurso, desceu do palco e atravessou o campo, cada passo ecoando como um trovão, até parar diante de mim.
General de Brigada Cameron Tate, disse ele com a voz reverberando nos alto-falantes. É uma honra tê-la aqui. O mundo parou. Ele se virou para a multidão e soltou a bomba. Para quem não sabe, foi a General Tate quem comandou a missão que salvou vidas americanas em Alepo. A ovação que se seguiu foi física. Uma onda de choque que fez minha mãe arfar e travou o maxilar do meu pai, enquanto Dylan, no meio dos formandos, erguia a mão em sua primeira saudação real, não para a tia, mas para a lenda. Mais tarde, quando o vento do mar esfriou e a adrenalina baixou, as perguntas vieram carregadas de culpa. Por que não nos contou? Minha mãe choramingou. A resposta saiu fria e precisa. Eu nunca me escondi. Vocês é que nunca olharam. A realidade de que eu coordenava as mesmas operações que eles aplaudiam na TV finalmente desmoronou a ilusão deles. De volta a Washington, o ar estava mais gelado, mas o respeito nos corredores do Pentágono era palpável. A fama viralizou, mas a validação externa pouco importava diante do vazio familiar. Quando o guarda interfonou dias depois, avisando que 2 civis alegando ser meus pais estavam na recepção, olhei para a chuva riscando a janela do meu escritório, onde as estrelas de prata brilhavam sobre a mesa. A mulher que buscava a aprovação havia morrido em Coronado. Quem restou foi a general que tinha uma tempestade no Alasca para gerenciar. Diga a eles que a General Tate está em reunião, ordenei, desligando o interfone e observando do alto eles serem escoltados para fora, carregando suas desculpas tardias para longe da minha nova realidade. Se essa história de transformação e força ressoou com você, e você quer continuar explorando narrativas onde a verdade sempre vem à tona, inscreva-se agora e compartilhe sua opinião, pois cada comentário ajuda a construir o próximo capítulo. A voz de Dylan tremia do outro lado da linha, quebrando o silêncio da noite com a notícia de que a fachada familiar estava finalmente desmoronando. Meu pai, obcecado em estudar patentes militares que antes ignorava, e minha mãe, consumida pelo choro, estavam aprendendo da maneira mais difícil que a vergonha é, muitas vezes, o primeiro degrau para a compreensão. Mas antes que eu pudesse processar essa colheita emocional, a tela do meu computador piscou em vermelho urgente, alertando sobre uma vasca severa que comprometera a base de Anchorage, exigindo coordenação imediata e me lançando de volta ao único mundo onde eu tinha controle absoluto. Horas depois, enquanto o avião de transporte rasgava céus negros e ventos uivantes, refleti sobre como, aos 18 anos, eu acreditava que servir significava orgulhar meu pai. Mas a maturidade me ensinou que o verdadeiro serviço é atuar nas sombras, sem a necessidade de aplausos. Uma lição que ecoou quando recebi uma mensagem final de casa dizendo: "Nós falhamos com você, mas te amamos." Palavras que fechei rapidamente, pois às vezes o amor chega com mais atraso do que a tempestade que eu estava prestes a enfrentar. A nevasca no Alasca não era apenas clima, era uma entidade viva gritando a 110 km/h, cegando minha equipe e exigindo que eu ordenasse através da estática do rádio que mantivessem a linha guiados pela minha voz e não pelos seus olhos. Um comando que, a milhares de quilômetros de distância, meus pais assistiam pela televisão, vendo a âncora do noticiário tremer ao mencionar a operação liderada pela Brigadeiro-General Cameron Tate, fazendo meu pai sussurrar com horror que eu estava lá fora, sozinha, enquanto minha mãe chorava abertamente diante da realidade brutal da minha competência. Pousamos com violência perto do depósito de combustível colapsado, o gelo chicoteando nossos rostos enquanto eu agarrava o colete de um soldado que tropeçava, gritando que não podíamos parar porque havia vidas esperando. E quando os sinalizadores vermelhos estouraram no branco infinito, refletindo em meu rosto como fogo e vidro, garantimos que nenhum dos 43 homens fosse deixado para trás. Um momento capturado por uma câmera trêmula que transmitiu para a Virgínia a prova irrefutável de que eu fizera o que meu irmão nunca pôde, levando meu pai a limpar a poeira da minha antiga foto de West Point com uma reverência tardia. De volta a JC. A promoção a major-general e os elogios por liderança excepcional sob condições extremas pareciam distantes, pois títulos não salvam almas, apenas preservam o que resta da fé, e o silêncio estéril dos corredores do Pentágono, 2 meses depois, parecia mais frio do que o gelo do Alasca quando o comandante Davis anunciou que meus pais estavam ali, solicitando uma audiência. Eu os recebi não no meu escritório, mas em uma sala de conferências neutra no 4º andar, um espaço sem calor ou conforto, onde eles pareciam menores do que minhas memórias, engolidos pela luz clínica,
com Dylan logo atrás segurando seu chapéu em um gesto de humildade silenciosa. O tic-tac do relógio cortava o ar pesado, até que meu pai confessou que não sabiam, não entendiam, e perguntou como eu pude esconder aquela vida deles, ao que respondi suavemente que nunca escondi nada. Eles é que nunca quiseram ver. E quando minha mãe tentou falar em orgulho, precisei corrigi-la com a dura verdade de que o orgulho pertence a quem prestou atenção, e o que eles sentiam era vergonha. Uma revelação que fez as lágrimas dela caírem sem interrupções do meu pai. Dylan, colocando seu boné na mesa, admitiu que só entendeu o significado de serviço ao me ver naquela tempestade, reconhecendo que me amaram de todas as formas erradas, e enquanto concordávamos que ninguém nos ensina a amar corretamente e que aprendemos através dos erros, meu pai tirou da bolsa um envelope amarelado. Minha carta do Bahrein encontrada no porão, nunca lida até aquele momento, e com a voz embargada disse que eu não precisava perdoá-los, mas o simples ato de trazer aquela carta a Ellie já era o início de uma nova história. Histórias de redenção tardia nos lembram de valorizar o agora e de nunca deixar palavras importantes trancadas no escuro. Se esta narrativa ressoou em você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, para que nenhuma carta de amor ou pedido de socorro permaneça fechado no porão do esquecimento. 30 anos de espera culminaram naquele único instante em que a luz ricocheteou na mesa de metal, iluminando 3 gerações de rostos tensos, mas finalmente visíveis. Eu disse a eles que não precisava de um pedido de perdão, apenas que parassem com as comparações, pois Dylan não estava lá para substituir ninguém, e eu não era um rascunho do que meu pai desejava ter sido. O silêncio que se seguiu não carregava o peso do julgamento, mas a leveza da paz, uma trégua firmada no lugar onde aprendi a ficar de pé sozinha. Quando se levantaram para partir, minha mãe deixou sobre a mesa uma moldura pequena com o vidro recém-polido, protegendo uma foto minha na Academia Militar de West Point, e disse que aquela imagem ficaria no centro da casa, não por orgulho, mas pela verdade que ela representava. Sozinha novamente, encarei o reflexo das minhas medalhas e o envelope selado sobre minha mesa, recomendando minha promoção a major-general, um título que pela primeira vez não precisava ser aberto para validar quem eu sou. Semanas depois, o silêncio na casa da minha infância na Virgínia não era de ausência, mas de escuta profunda, enquanto eu, no meu escritório no Pentágono, relia a cópia digitalizada de uma carta escrita há 20 anos no Bahrein. Minha letra tremida pela exaustão do deserto ecoava através das milhas até a sala de estar dos meus pais, onde eles liam o original resgatado de uma caixa esquecida. Minhas palavras atravessaram o tempo, confessando que eu nunca quis ser chamada de herói. Apenas queria que meu pai me olhasse como olhava para um soldado de verdade, e que talvez um dia ele entendesse que a coragem não vive apenas no ato de puxar um gatilho, mas na resiliência de suportar a incompreensão e continuar servindo. A voz do meu pai falhou, o papel tremeu em suas mãos, e ele admitiu, sob a luz amarelada do abajur, que não foi ele quem me ensinou sobre coragem, mas eu quem ensinei a ele. Ao lado dele, minha mãe desdobrou a velha bandeira americana que um dia marcou a aposentadoria dele da Marinha, agora com as bordas desfiadas e as cores cansadas, e com uma agulha e linha, começou a fechar as feridas do tecido, declarando suavemente que honra não é o que se proclama, é o que se conserta. O relógio na parede parecia marcar um novo tempo, onde as paredes respiravam aliviadas. Quando o telefone tocou em Washington com a confirmação oficial da minha promoção, sorri, deixando a gratidão assentar como uma maré calma, sabendo que desta vez minha família compreenderia o peso daquelas estrelas. Naquela noite, 2 cenas se espelharam. Na Virgínia, minha foto assumiu o posto central entre o uniforme de marinheiro do meu pai e o branco impecável dos SEALs de Dylan, enquanto no meu escritório, pendurei nós 4 atrás da minha mesa, dissipando a solidão habitual do comando. A carta, ponte entre quem eu era e quem eles finalmente viram, repousava ao lado da bandeira remendada em casa, cujas cicatrizes costuradas brilhavam não como defeitos, mas como cura. Quando a voz de Dylan surgiu ao telefone, leve e firme, contando sobre a nova disposição das fotos, ri suavemente, percebendo que aquela parede finalmente respirava após 3 décadas de apneia. Virei-me para a janela, onde o crepúsculo tingia o céu de ouro e azul, refletindo nas 2 estrelas de prata no meu ombro, e compreendi finalmente que a honra não é um troféu que se ganha, mas uma construção que se vive, se repara e, acima de tudo, se compartilha. A verdadeira paz
é aquilo que resta quando você finalmente desiste da necessidade exaustiva de provar o seu valor. Enquanto as luzes da cidade lá fora recuperavam seu ritmo cardíaco, foi a milhares de quilômetros, no silêncio de uma casa na Virgínia, que o som do perdão preencheu o vazio entre nós, ocupando o espaço onde antes habitava apenas o silêncio. 1 ano depois, o chamado do oceano veio novamente, desta vez me levando para Guam, onde as manhãs começavam com a luz se derramando sobre o Pacífico, suave, infinita e indulgente. Minhas corridas diárias pela orla acompanhavam ondas que quebravam num ritmo familiar, o mesmo compasso que antes preenchia campos de batalha, mas que agora ocupava apenas a calmaria entre as batidas do meu coração. O mar rugia lá fora, mas dentro de mim reinava uma quietude absoluta. No meu escritório, com vista para aquela imensidão azul, pendurei 2 fotografias que definiam minha jornada. Uma da equipe de resgate no Alasca, com rostos marcados pela neve e pela vitória, e outra, recém-emoldurada, da minha família. Meu pai, minha mãe, Dylan e eu, onde pela primeira vez parecíamos pertencer legitimamente à mesma moldura. Naquela tarde, uma carta digitalizada com a caligrafia do meu pai chegou à minha caixa de entrada, trazendo a redenção que eu nem sabia que esperava, dizendo que agora entendia por que o oceano sempre me chamou, pois ele não precisa que ninguém lhe diga que é forte, ele simplesmente é. Dobrei aquele papel mentalmente e o arquivei na pasta da minha coragem pessoal. E ao sair, o vento quente e salgado tocou meu rosto, fazendo o sol refletir nas 3 estrelas douradas em meu ombro. 3 verdades silenciosas que agora carrego: resiliência, reconhecimento e libertação. O celular vibrou com uma mensagem de Dylan, direto do convés de seu navio, dizendo que o sol estava nascendo e se parecia exatamente com aquela manhã em que me viu bater continência em Coronado. Sorri ao digitar a resposta, percebendo que o ciclo estava completo, dizendo a ele que o objetivo não é ser visto, mas manter essa luz interna acesa, mesmo quando ninguém está olhando. Enquanto a maré subia, firme e certa, olhei para o horizonte e sussurrei para mim mesma a lição final. Eu costumava achar que precisava de plateia, mas agora sei que a luz nunca pede permissão para brilhar, e as ondas responderam com um único suspiro de aprovação, selando o momento em perfeita quietude.